Queridos, bom dia, graça e paz. Aqui quem vos fala é o pastor Wilson Zhuang, mais uma vez. Recebe meu abraço aí em nome de Jesus. Quero que você compartilhe esse vídeo. Nos segue aí nas redes sociais, né? No Instagram, no YouTube, pastor Wilson Zhuang. Eu vou estar hoje falando sobre um assunto muito polêmico. É um assunto que precisamos entender. Primeiro, que Jesus está demonstrando cada vez mais que ele quer voltar para buscar a sua igreja. E a nossa geração tem que acordar, tem que entender o que é pregar a palavra de Deus, o que é viver na palavra do Senhor. Então o tema ele é polêmico. Nada mais é do que cobrar para pregar é bíblico? Sim ou não? O que você acha? Então compartilhe, comente, divulgue, dê a sua opinião, fale conosco, que nós vamos estar aqui explicando dentro da Bíblia, para que você possa tirar a sua conclusão. Então quero que você agora pegue sua Bíblia e me acompanhe nessa leitura. Abra aí a sua Bíblia agora no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 9. Nós vamos ler esses versículos para entender o texto e o contexto do que a Bíblia diz. Não é o que o pastor diz, não é o que o homem diz, mas sim o que Deus diz, o que Jesus fala, o que a Bíblia está falando para nós aqui. Amém? Mateus, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 9. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, também chamado de Pedro. Segundo, André, seu irmão. Terceiro, Tiago, filho de Zebedeu. E João, seu irmão. Quinto, Filipe. Sexto, Bartolomeu. Tomé, sétimo. E Mateus, oitavo. Tiago, filho de Alfeu. E Tadeu. Simão, o Zelote. E Judas Iscariote. 12 discípulos. Versículo 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, e nem entres em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos ajunteis, provereis de ouro, nem de prata, e nem de cobre nos vossos cintos. Amém. Amém, irmãos? Preste atenção aqui no que a palavra de Deus está dizendo. Volto a fazer uma pergunta. Cobrar para pregar é bíblico? Sim ou não? Aqui a mensagem de Deus, o Evangelho de Mateus. Jesus está nos dando uma instrução. Jesus ele escolhe 12 homens para o segui-lo, 12 homens para dar continuidade à obra dele, à missão de Jesus. Só que quando Jesus chama esses homens, primeiro Jesus já lhe dá umas autoridades. Jesus já dá o quê? Uma autonomia para eles. Olha, vocês terão autoridade, vocês terão autonomia para quando orar pelos oprimidos, eles possam ser livres dos espíritos imundos. Segundo, vocês terão autoridade para quando orar pelo enfermo, eles venham ser curados, todas as enfermidades e todas as doenças. Então Jesus chama esses homens e já lhe dá uma autoridade, ele já dá uma autonomia. Então você não pode fazer nada se não tiver autoridade nem autonomia de aquele que está lhe dando. Amém? E a gente vai entender isso porque ele chama esses homens e começa a ensiná-los, começa a instruir. Por isso eles são chamados de discípulos. O que significa discípulos? Aluno. Então esses homens se tornam alunos de Jesus, se tornam discípulos de Jesus,
tem Jesus como mestre, como guia, como professor. E observa que eles dão uma ordem, Jesus dá uma direção para esses homens, dizendo: não tomeis rumo a outros lugares, a cidades que não tenham por que vocês irem lá, mas vão atrás de ovelhas que estão perdidas, pessoas que precisam ouvir a palavra, precisam entender o que é o reino de Deus. Então esses homens foram chamados primeiro para pregar a palavra. Olha o que diz o versículo 7. E à medida que seguirdes esse caminho, essa instrução que eu estou lhe dando, vocês têm que pregar a palavra, pregar sobre o reino de Deus, o reino dos céus. Segundo, vocês vão orar e curar os enfermos. Terceiro, vocês vão orar, ressuscitar os mortos. Quarto, vocês vão purificar, vocês vão limpar os leprosos. Quinto, vocês vão orar para expelir os demônios das pessoas. Mas tudo isso para você fazer só tem uma forma: de graça recebeste, então de graça você dai. Então pergunto: o evangelho é de graça? Sim, o evangelho é de graça. Mas e o pregador? Onde fica nisso? Então cobrar para pregar é bíblico? Sim ou não? Olha o que diz a palavra do Senhor. Esse texto base é interessante, porque aqui essas palavras se referem a instruções. Jesus está ensinando como eles devem agir. Eu quero que você imagine, quando Jesus esteve aqui, Jesus pregava, Jesus ensinava, Jesus orava pelo enfermo, Jesus orava para aqueles que estavam com espíritos imundos para expeli-los. Jesus cobrava? O que você acha? Jesus fazia por amor, de graça, ou ele estipulava preço? Ou ele cobrava? Então, quando ele chama esses 12 homens para serem alunos, o mestre ele passa o quê? Quero passar para vocês como vocês devem agir. Então, aqui nesse texto, a gente tem que entender que o evangelho ele é de graça. Ele é de graça. Então, olha como o Senhor Jesus instrui esses homens. E para que a gente possa entender, irmãos, o evangelho de hoje, a nossa geração, esse século em que vivemos, no grego original, a palavra de graça significa dorean, que nada mais tem um significado sem custo, gratuitamente, sem exigir pagamento, com um dom livre. Então, se eu for pegar o original, o correto da palavra de graça, no grego, significa sem custo, gratuitamente, sem exigir pagamento. É um dom livre. Então, eu quero que você abra a tua mente agora e responda para si mesmo. Cobrar para pregar é bíblico? Sim ou não? Cristo nos mostra que os dons espirituais, eles fazem parte do evangelho. Né? Você vai propagar o evangelho, você vai falar sobre os dons espirituais, você vai falar sobre a missão de Cristo na terra, o que é necessário se fazer. Por isso que quando ele chama esses discípulos, ele fala: vocês irão procurar ovelhas perdidas da casa de Israel, de preferência. Então ele está dando assim vou dizer para você, uma imposição sadia, educada, para você colocar como prioridade que você tem que ir atrás de ovelhas perdidas e pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho de Cristo. Né? Por isso, o reino de Deus, a mensagem de Deus, o reino do Senhor Deus, Cristo Todo-Poderoso, é um reino em que não é merecido, nós não merecemos entrar nesse reino. Então, por não merecermos, nós precisamos conquistar esse reino por amor, por dedicação, e não devemos vender. Não é permitido ser vendido. Porque se de graça eu recebi, de graça eu tenho que dar. Então eu não posso vender, porque não é meu, não pertence a mim. Você não pode vender e nem comercializar aquilo que não é seu, aquilo que não te foi te dado autoridade e autonomia para fazer.
Então, volto a dizer, o evangelho é de graça. Pregar, louvar, orar, adorar a Deus, ensinar a Deus, tudo isso que você aprendeu do Senhor, tudo isso Jesus te ensinou, Jesus te deu, Jesus nos deu, e de graça. Jesus não cobrou nada. Jesus não estipulou preço para nada disso. Pelo contrário, olha só o que Deus me deu. Pelo contrário, Jesus não cobrou para pregar. Jesus não cobrou para orar. Jesus não cobrou para ensinar. Jesus pagou para pregar. Jesus pagou para ensinar. Jesus pagou para orar. Então Jesus deu, ele pagou para fazer isso, para salvar a mim e você. E sabe qual foi o preço? O sangue dele na cruz. Então por isso eu não posso cobrar para pregar. É bíblico cobrar para pregar? Sim ou não? Eu já estou te dando aí a pincelada. Eu já estou te dando a resposta dentro da Bíblia. Né? E qual é o ensinamento de Jesus para isso? O que Jesus está ensinando com isso? Qual é o conteúdo dessa mensagem? Para que você possa entender. Né? Primeiro, não é nosso. O dom que eu tenho de pregar, de ensinar, não é meu, é de Deus, é dele. Então, se ele me deu, é dele. Eu não posso vender o que não é meu, é dele. Segundo, eu não tenho autoridade nenhuma para comercializar. Por quê? Por não ser o dono. A patente não é minha, a patente não é sua, é dele. Então, por não ser meu, eu não posso vender. Eu não tenho autoridade para isso. Segundo, os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, não são moeda de troca. Eu não tenho que trocar, barganhar. Não. Curar, libertar, pregar, ensinar, tudo isso é ação de Deus, não é minha, não é do homem. É de Deus. Então não se compra, não se vende e nem se negocia. E a gente vai entrar na Bíblia para entender isso. Então, irmãos, Jesus chama esses homens e instrui, vocês vão, vocês preguem, vocês oram pelo enfermo, ora para quem está oprimido para ser liberto, mas não pode vender, você não pode cobrar, você não pode negociar isso. Terceiro, qual é o terceiro ensinamento que Jesus nos dá? Ministrar não é negócio, é sim serviço. Ministrar não é negócio, é serviço. O obreiro, sabe o que ele é? Ele é responsável em servir, ele é servo. Então ele está ali para servir. Ele não é um empresário, ele não é um negociante, ele não é um mercador de negócio. Principalmente da fé, principalmente da palavra de Deus. Então, mais uma vez, a pergunta vai ser falada 300 vezes aqui se for necessário. Cobrar para pregar é bíblico? Sim ou não? Vai respondendo aí, vai deixando o teu comentário, vai deixando a sua opinião. É polêmico, mas Jesus está voltando. Isso significa, pastor, que o pregador ele não possa receber nada? Então significa que o pregador que está ali fazendo a obra de Deus, pregando, ele não pode receber nada, ele não deve? Não, claro que não. Nós vamos entender e vamos ver aqui o ponto de equilíbrio para isso. Por ele estar pregando o evangelho. Primeiro, ele não pode cobrar, mas ele pode receber. Ele não pode cobrar, ele pode receber. Jesus, na mesma missão, aqui no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 10, no versículo 10, olha só o que o próprio Senhor Jesus está dizendo. Vamos lá para o versículo 10. Nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão. Por quê? Porque digno é o trabalhador do seu salário. Digno é o trabalhador do seu sustento. Sabe o que ele está dizendo aqui para o discípulo? Vocês não têm que estar levando alforge, vocês não precisam estar levando, vou botar entre a sacolinha, vocês não precisam estar por aí com 2 tipos de túnica, roupa para uma encher de coisa e a outra não. Você não precisa estar por aí pedindo, estipulando, dando valores. Não. Ele está dizendo,
Por quê? Porque o trabalhador, ele é digno do seu sustento. Então, você pode receber. Usa sua mente. Jesus, ele aqui na terra, ele andava, não andava para lá e para cá? Ele não cobrava. Mas o que as pessoas faziam? Davam para ele. Doavam para ele. Davam